Olá, meu nome é Bruno, eu sou Clementino e eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero falar de Emacs. O Emacs é um editor de texto. Esse editor de texto tem tipo uns 50 anos já, quase isso. E ele é muito velho e ele é muito legal também. Pensa que uma coisa que é tão velha e que continua persistindo no tempo só tem muita coisa para oferecer para gente. E é o que eu penso sobre Emacs de maneira geral. E por que eu uso esse carinha? Em 2023, eu li um livro que se chama The Little Schemer. Então, The Little Schemer. Esse livro é um livro de Lisp, que é, na verdade, um livro de Scheme, que usa um dialeto de Lisp, né? Tipo, o Scheme é um dialeto de Lisp. E aí a ideia é que ele te ensina essa linguagem Lisp, que é uma linguagem voltada para programação funcional, de uma forma muito socrática, com perguntas e respostas. E eu fiquei fissurado por esse livro na época. Eu acabei me aprofundando um pouquinho em Lisp ali. E na época eu também usava Vim. E todo mundo conhece o Vim. E se você não conhece, também é um editor de texto famosão. Que tem key bindings super legais. E mais recentemente saiu uma versão moderna de Vim, que é o New Vim, e você consegue configurar ele usando uma linguagem de programação que chama Lua. Enfim, eu estou me estendendo um pouco, mas a ideia é que eu conheci uma pessoa que usava o Emacs, ela falou para mim de uma distribuição de Emacs que se chama Doom Emacs, e é basicamente o Vim configurado dentro do Emacs, que também é muito inspirado no Space Max, que também é outra distribuição de Emacs, ou seja, as pessoas montam configurações de Emacs e distribuem elas. Eu acabei me apaixonando pelo Doom Emacs, eu tentei parar de usar ele, mas eu acabei voltando para o Doom Emacs até o ponto que eu falei, pô, o Doom Emacs tem coisas demais pré-configuradas e eu quero ter minha própria configuração. Acho que já vai fazer um ano, talvez, que eu falei, não quero mais saber de Doom Emacs, vou fazer minha própria configuração, e eu fiz. E, sei lá, de tempos em tempos eu vou lá e refaço a minha configuração, eu vou fazendo ajustes, enfim, vou tentando definir coisas, criar coisas que são úteis, pelo menos para mim, e cria um ambiente que é útil para mim. Tá, então voltando ao assunto principal, Emacs. Emacs é meu editor de texto predileto, é a minha escolha favorita. E aí eu estou nesse momento de querer reconfigurar o meu Emacs. Acho que essa é a oportunidade perfeita, fazer um vídeo reconfigurando ele. Eu não vou fazer tudo de uma vez, eu vou reconfigurar de pouquinho em pouquinho. E a primeira coisa que eu queria fazer é configurar o Emacs para que ele use o Evil Mode. O Evil Mode é basicamente o VI, é o Vim emulado dentro do Emacs. Então, Evil. Então, se a gente colocar aqui Evil Emacs, temos aqui a camada de VI para Emacs. E aí você vai notar que eu sou usuário de Windows. Existe um motivo. Eu uso muito Windows porque na maioria das corporações que eu trabalhei, eles usavam Windows e dificilmente eu tenho a opção de instalar o WSL no computador para poder usar o Emacs diretamente do WSL, né? Quando eu estou estudando, geralmente eu estudo dentro de uma máquina Linux, mas para o dia a dia eu geralmente uso o Windows mesmo. Eu já estou bem habituado a usar o Windows. E eu quero mostrar que é possível usar Emacs no Windows, apesar de muitas pessoas serem meio que contra. E aí eu já vou me corrigindo aqui, mas não é que elas são contra, elas só falam, cara, isso dá muito trabalho. E realmente dá muito trabalho porque você precisa pré-configurar algumas coisas para que as coisas façam sentido, né? O Windows tem umas particularidades bem chatinhas, principalmente falando de codificação de caracteres. Então, por exemplo, sei lá, por padrão no Linux, codificação de caracteres é o TF8, mas no Windows tende a ser o CP 1252, se eu não me engano.
E aí, CP é de Character Page, e aí às vezes acontece de você ter uns comportamentos muito estranhos, você começa a ter caracteres que não fazem sentido quando você está tentando usar o Emacs no Windows, enfim. E é esse um parto para fazer essa porra funcionar, mas a gente vai conseguir fazer funcionar também. E tem outras coisas, né? O Emacs ele depende de muitas coisas que estão disponíveis no GNU Utils. Então, se você não sabe o que é o GNU Utils, você sabe, né? Pô, se você caiu aqui, você sabe o que é o GNU Utils, o Core Utils, que são vários comandos que são ali pré-definidos em distribuições de Linux e eles são muito úteis. Mas tem como a gente introduzir isso no Windows também. Tem algumas formas de se fazer e eu vou tentar deixar isso aqui meio que feito. E a ideia é que a gente tenha uma distribuição portátil de Emacs, de modo que você consiga até mesmo usar isso num computador que você não tem acesso de administrador, mas que você consiga pelo menos baixar arquivos, né? E tem acesso a algumas pastas. Ótimo, então vamos lá, vamos pelo começo. Uma coisa que é muito importante de se definir são as variáveis de ambiente. Então, uma coisa que eu costumo fazer é trocar as variáveis de ambiente do meu sistema ou da conta. Nesse caso, eu peguei uma conta limpinha que não tem nada e a ideia é justamente fazer uma variável de ambiente que represente a home do meu sistema. Como que a gente faz isso? User variables for José. Eu vou criar a home e a home vai ser basicamente esta pasta aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque isso define um comportamento muito importante no Emacs, que é dizer aonde a pasta de configurações do Emacs vai existir, né? E aí, deixa eu já abrir aqui um emulador de terminal. Eu já vou remover algumas coisas que eu estava testando aqui, então eu vou remover o Emacsd e depois eu vou remover também o Ripus. E aí, beleza. Então, aí é como se a gente tivesse limpo aqui. Então, uma coisa que eu costumo fazer para ter uma configuração portátil é ter uma pasta que chama Portable e... Deixa eu dar um rm Portable aqui, então, que eu acho que tem coisa lá dentro. Tem coisa pra caralho. E aí eu vou criar, então, essa pasta Portable do zero de novo. Portable. Eu gosto de criar, então, essa pasta. Eu venho aqui nessa pasta Portable. E aí eu vou abrir aqui, porque eu já baixei o Emacs. Então, para ser portátil, geralmente você vai precisar ir em Windows, você vai precisar ir no Mirror. E aí você clica aqui ó, na versão mais moderna que tiver do Emacs e baixa o zip. Por que o zip? Porque o zip já vai ter todos os arquivos ali no jeitinho para você já só consumir. Então eu vou estar lá na minha pasta Portable, eu vou colar, eu vou descompactar esses arquivos. Eu vou extrair eles direto aqui. Emacs 30.1. E aí leva o seu tempinho, né? Porque tem arquivo pra caramba. Eu só tô vendo uma coisa aqui. Que o path tá compartilhado, né? Muito chato o fato do path estar compartilhado. Tem um path de sistema compartilhado aqui. Mas não tem problema, isso não é um problema para agora, é um problema para depois. Descompactado o Emacs, eu consigo abri-lo, olha que maravilha. Ele é bem feio, ele não tem movimentos de VM e uma das coisas que é um grande problema aqui
é que, porra, quem consegue usar Emacs normal, né? Alguém consegue, tem umas pessoas que são muito fodas. Eu sei que, por exemplo, o System Crafters lá, o cara do System Crafters, ele abandonou o Evil Mode para usar só comandos padrão ali do Emacs. Eu não conseguiria. Tem o Protesilaus Stavro também, que é o cara lá do Chipre e também usa só comandos do Emacs. Eu ainda não cheguei nesse momento, mas vai acontecer. Vai acontecer um momento que eu vou usar edição modal do Emacs, tipo, que é o Miau, por exemplo, ou até mesmo o Boom. E quando eu chegar nesse momento eu serei um Super Saiyajin, mas ainda não chegou. E eu vou continuar usando o Evil Mode. Então eu acabei saindo um pouco aqui do propósito. Então o Emacs tá aqui, ele funciona, ele é feio, ele não tá do jeito que a gente quer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é modificá-lo. E aí, o primeiro comando que eu vou fazer para começar a modificar ele será o Ctrl X, Ctrl F. Esse comando serve para você encontrar arquivos e eu vou pedir para ele encontrar o arquivo no til. O que é til? Til é a home, né? A home no Unix, por exemplo. E aí no Emacs ele vai procurar a home usando o til, né? E a gente configurou, não vamos esquecer desse ponto, a gente configurou essa home nas variáveis de ambiente da minha conta. Então, se tudo tiver dado certo, quando eu apertar o Enter, a gente vai estar onde a gente precisa estar, que é... Não deu certo. Então, eu vou ter que ver por que isso não funcionou. Boa. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha esquecido de salvar. Então, quando eu volto aqui em editar as variáveis de ambiente da conta, nada mudou, né? Então, basicamente, eu só tinha que ter salvado, apertado um OK aqui. E aí, quando eu faço o CD Home aqui, ó, funciona. E agora a gente consegue abrir Run Emacs. Então, Ctrl X, Ctrl F, Home. Ele veio para o lugar certo, tá vendo? Boa. E aí eu consigo navegar por arquivos, encontrar arquivos, ir em sistemas de arquivos, exploradores de arquivos, aliás, do Emacs, no caso, né? E a gente vai ter uma pastinha que chama Emacsd. Então, ele sempre vai criar esse Emacsd na home do sistema. O que vai ser esse Emacsd? É onde você bota as suas configurações. Aqui a gente vai criar, então, um arquivo que vai se chamar init.यल. O Emacs sempre vai procurar por um init.यल para poder fazer o setup, né? Para startar o Emacs. E aí, como que a gente vai fazer aqui? Bom, como eu falei para vocês, o Emacs não tem edição modal, não nativamente. E aí isso significa que é como se fosse um editor de texto mesmo, normal, um bloco de notas da vida, né? Então, se eu quiser apagar isso aqui, eu vou apertar Ctrl Delete, ele vai apagar essa linha. Ctrl Delete, ele vai apagar. Mas aí eu acho que... Apertei Ctrl Z, eu não sei mais como é que usa. Mas aí eu tenho esse aqui, e acho que... Aliás, ele vai apagar, não a linha toda, né? Ele vai apagar vai apagar a palavra. Beleza. Paia, né? Eu não gosto disso. Eu gosto de usar o Evil. Então, o Evil, como eu falei para vocês, é um emulador do Vim. Use Package é uma função que serve para instalar pacotes. Então, eu vou fazer Use Package e Ensure T, que aí ele sempre vai verificar, ele vai validar se o pacote está instalado. E... eu vou passar também um parâmetro chamado config, que se eu não me engano eu vou fazer Evil Mode 1 e isso vai garantir que o Evil Mode seja instalado. Vai funcionar aqui por padrão, porque o Evil é um pacote GNU Elpa. Então ele vai estar disponível lá no GNU Elpa. Super. Quando eu fizer MetaX ou AltX e fizer o Evol Buffer,
O que vai acontecer é que ele vai começar a instalar, ele vai procurar lá, salvo engano, ele acha que encontra no non-GNU ou no... encontrou no Elpa. E aí agora o Evil Mode está instalado. Parece que nada mudou, mas agora na Mode Line aparece ali, ó, Normal State. Significa que estamos no modo normal. Será que é isso mesmo? Será que deu certo? Vamos ver. Ó, deu certo. Então, eu consigo navegar usando os key bindings de Vim. E, por exemplo, então se eu apertar por Shift, né, eu consigo navegar entre parênteses, tá vendo? Então, assim, tá normal. É a mesma coisa. DD apaga a linha, o desapaga, né? Ele desfaz o que eu acabei de fazer. DD, beleza, tudo certo, nada resolvido. Só que aí quando eu volto, por exemplo, Ctrl C, Ctrl 6, né? O que vai acontecer? Se tudo correr bem, eu vou voltar para o buffer anterior. Voltei para o buffer anterior. Aí deixa eu apertar aqui um G na verdade, para atualizar. E ele atualizou, tá vendo? Tem todos os arquivos aqui, inclusive o arquivo que eu criei. Certo? Ah, salvei aqui. Aí, pronto. Aí tem um arquivo que eu criei. Muito bem. Só que qual que é o problema? Eu não consigo navegar perfeitamente usando o Evil aqui. Tudo bem, eu consigo navegar aqui, www, se eu quiser criar um diretório, que é a função aqui nativa do Dired, né? Ele vai conseguir fazer e tal, tudo certo. Mas dá para isso ser melhor. Como? Dá para ter um comportamento meio que padrão e a gente conseguir usar o Evil Mode em diferentes contextos. Qual é a forma? Tem um pacote desenvolvido que se chama Evil Collection. Evil Collection. É só fazer aqui, Ensure T, Ctrl X, Ctrl S para salvar, MetaX Eval Buffer. Aí ele vai falar pra gente ali, né? Erro. Evil Collection não encontrado. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Tá? A primeira coisa é, esse pacote existe, mas ele não está lá. Tipo, eu não estou com um mapa de pacotes mais atualizado possível. Então, como é que a gente faz? A gente faz um package refresh contents. E ele vai lá, vai procurar, ele está verificando se os pacotes existem, né? E aí agora se eu der um metax eval buffer, não existe. Então isso significa que o evil collection, ele não é nem ELPA e nem non-ELPA. Que aí no caso, tipo, ele não é nem GNU e nem non-GNU. Significa que ele está disponível em outro repositório de pacotes do Emacs. E um repositório de pacotes famoso é o Melpa. Então, se eu for lá, Melpa GNU, tem o Getting Started. E aí a gente pode adicionar esse Melpa aqui, né? Por padrão, tudo que eu copio aqui dentro do Emacs vai para o meu clipboard do Windows mesmo, tá vendo? Então aqui se eu selecionei, copiei, Ctrl V. Legal, né? E tudo que eu copio vai pro clipboard, não é clipboard, é keyring do Emacs. Então, tá vendo? Dá certo aqui, ó. Funciona, tá? Muito legal. Então, se eu adicionar esse repositório de pacotes aqui, certamente a gente vai conseguir instalar o Evil Collection, mas antes disso, deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Então, eu estou invocando uma função add to list. Isso vai impactar diretamente a variável package archives e aí eu vou adicionar a Melpa. Tipo, isso é uma lista de valores, né? E aí eu vou adicionar o valor Melpa, a chave Melpa que tem o valor do link do melpa.org packages.
T significa o quê? Não sei. Vamos descobrir a nossa primeira função útil aqui. Ctrl H, F. Tá vendo que quando eu aperto Ctrl H, F, ele fala Describe Function e o default vai ser a função que estava no ponto? Só apertar Enter e ele vai falar pra gente. Add to list. Então essa é a assinatura da função. Vai ter uma lista de variáveis. Então é list var element e aí tem os elementos opcionais. A variável de lista, no caso, é o package archives. A gente pode conferir o que ele tem lá. E aí o elemento que eu estou passando. No caso, vai ser essa listinha aqui que eu estou passando, né? Muito bem. E aí de elemento opcional é o append. Então, o primeiro que eu estou passando é o T. O que o append faz? Ele fala que se o append é não nil, isso significa que qualquer coisa que for adicionada vai ser inserida no final da lista. Agora, se ele for nil, ele vai para o começo da lista. Então, basicamente a gente está falando, só pega isso aqui que eu estou passando e coloca no final da lista. Antes da gente usar o eval buffer, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui vai ser um Ctrl HV, Package Archives, aí ele vai procurar Describe Variable e o default vai ser o Package Archives. Quando eu abrir, a gente vai ver que tem essa lista de valores aqui, né? Então, se você ver aqui, each element has the form id.location. Então, aqui a gente está passando o id melpa, localização é este link. O exemplo atual, então, o que está acontecendo, que vem por padrão, é GNU e não GNU. Né? Top! Vamos dar um eval buffer aqui. Ele foi lá no Melpa, começou a colocar o Evil Collection aqui. Está compilando os pacotes. E a gente vai ter o primeiro erro. Mas antes da gente analisar esse erro, eu quero que a gente veja o que aconteceu com o Package Archives. Então, se for em Package Archives, o valor é este. E o valor original é esse aqui. Lembrem-se, não sei se lembram disso? Bom, eu me lembro. E aí o que acontece é que agora a gente tem o Melpa no final da lista, como a documentação nos disse que aconteceria. Top! Então aqui eu vou fechar essa janela. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele fala cannot load evil collection. Evil collection is unavailable. Isso são as mensagens antigas. E ele fala make sure to set evil want key binding to nil before loading evil or evil collection. Então tá, ele fala para fazer com que o evil key binding seja nil. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar uma coisa que se chama custom. O custom, bom, no geral, no Emacs você consegue definir variáveis globais fazendo setQ, nome da variável, então tipo varName, valor. Só que o usePackage tem essa coisa bem legal, que é você usar o custom para fazer isso. Então, ao invés de você fazer setQ, vira só como se fosse uma chamada de uma função. Então, eu vou fazer aqui o evil want key binding nil. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Eval buffer. metax eval buffer. Quer ver? Eu acho. Ctrl W, J, Q, eval B. End of file during parsing. Isso significa que está faltando um parênteses. Eval buffer. Metax eval B. Beleza, ele rodou sem erros, né? Significa que o evil collection está funcionando. Evil one key binding. O que essa variável significa? Então, em cima dela, Ctrl H, V. Quando eu vejo aqui,
Its value is nil. Original value was t. Whether to load evil key in bindings.el. Então, tipo, isso serve para decidir se um submódulo do evil vai rodar, né? Tá. Imagino que isso não deve ser legal, né? Mas o que a gente pode fazer então é o seguinte: a gente fala que isso aqui sempre vai acontecer depois de eu rodar o evil. E aí deixa eu ver se isso vai resolver o nosso problema. Evil. E resolve o problema, tá vendo? Então o evil collection, ele sendo executado depois do evil, garante que a gente não tenha problemas, o que é muito bom, muito legal. Tudo bem. E o que isso significa? O que o evil collection faz pra gente? Cara, difícil dizer, mas a gente pode apertar Ctrl H R e colocar evil collection e ver se tem alguma documentação disponível. Não tem. Que merda. Isso significa, o evil tem, como esperado, mas o evil collection não tem. Então, Ctrl T, evil collection. Vamos ver o que tem aqui. Então é evil bindings. E aí que o próprio são evil bindings que o próprio evil não cobre, né? Então, tipo, o módulo help, o calendar e assim por diante, né? Aqui tá falando da instalação. Ah, claro, acho que falta um ponto importante. Faltou eu usar o init para ver se tem alguma diferença, né? Então vamos lá, vamos tentar adicionar essa questão. Então aqui, ó, quando eu faço isso, né? Eu venho com config. Eu não sei se isso tem ordem, mas eu vou respeitar essa ordem aqui. E aí eu vou adicionar evil collection init. Legal. metax evolve rodou. Isso significa que, por exemplo, quando eu faço metax calendar Ctrl H M, alguma coisa aconteceu aqui. Então, o Ctrl HM, ele vê todas as key bindings que estão definidas em um major mode, ou em qualquer modo que estiver ativo aqui. Então, o que a gente está vendo aqui são os modos do... Ctrl HM, aqui são os modos do calendário. Em teoria, o Evil Collection está modificando coisas. E ele tá vendo? Ó, se a gente ver aqui bonitinho, ele definiu alguns comandos no modo normal. Então, se eu entrar nesse buffer aqui embaixo, de novo, o que vai acontecer? A gente vai ver que está com o normal state aqui. E aí no normal state, eu tenho alguns comandos definidos, né? Então, se eu apertar Ctrl B, em teoria, ele vai 3 meses para trás. B de backwards. Então, se eu estou em abril, 3 meses, o próximo provavelmente vai ser fevereiro, se eu não estiver enganado. Não, foi para janeiro, faz sentido, né? Porque abril é mês 4, janeiro mês 1, perfeito. E aí, se eu apertar Ctrl F, ó, ele vai para frente. Então, se a gente está em julho, 3 meses para frente, vamos estar em outubro. Beleza, Ctrl F funciona. Se eu quero voltar só um mês para trás, eu vou para Ctrl K. Ctrl K está indo um mês para trás. Então é isso. O Evil Collection trouxe alguns key bindings interessantes aqui. E outros aqui, né? E tem Evil Quit, tem Calendar Exit. E aí, então, por exemplo, se eu segurar Shift e apertar ZZ, ele vai sair do calendário. Muito da hora, muito legal.
Isso é bom porque significa que quando eu for aqui pro Dired também, eu apertar Ctrl H, M, certamente eu terei key bindings que são definidas pelo Evil Collection. Então existe todo um risco. É legal, é massa, mas você vai introduzir muitas key bindings que você não conhece, você nem sabe o que faz. Então use essa porra com cautela. O Evil Mode é legal e o Evil Collection é legal, mas você tem que tomar algum cuidado. E é óbvio, pode ser que você não goste das coisas que ele faz. E você pode definir em quais pacotes, em quais módulos, em quais major modes você vai querer que o Evil Collection funcione. Então você pode passar uma lista de quais são esses modos que você quer que ele funcione e ele vai se comportar da maneira que você espera. Eu não vou mexer nisso, porque eu certamente estou confortável em usar dessa forma, tá? Muito legal. Bom, tô vendo aqui que tem várias paradas aqui diferentes, mas ó, por exemplo, aqui, se eu apertar Enter no Normal, ele vai abrir o arquivo, ele vai usar o Find File. Se eu apertar espaço, em teoria ele deveria ir para a próxima linha do Dired. Então, ó, espaço está indo para a próxima linha. Se eu apertar ponto de exclamação, ele vai fazer algum comando no init.el que está relacionado com o terminal, com o shell, né? Então, deixa eu dar um Ctrl G aqui para cancelar, tá? Que mais? Se eu apertar dois pontos, que é o Evil EX, deu um branco aqui foda, eu vou poder escrever os comandos aqui normal, igual o execute do próprio Vim mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu apertar dois pontos, que também funciona aqui, selecionar esse S para substituir use package e eu trocar para Corinthians. O que vai acontecer? Ele vai trocar para Corinthians, como esperado. Então, se eu selecionar tudo e fizer a mesma coisa, onde tiver use package vira Corinthians, né? Enfim, fácil, simples, Evil Collection está definido aqui. O que me incomoda no Evil é que algumas coisas não funcionam por padrão. Você precisa fazer com que as coisas funcionem, né? Então, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Copiei a linha do use package e aí se eu quiser colar ela 10 vezes, em teoria no Evil, no Vim, eu poderia apertar 10p e funciona, tá vendo? Muito bom. Legal. Ótimo. Se eu apertar Ctrl U, ele não vai para cima. Ele não vai fazer o scroll que eu estou esperando que ele faça, tá vendo? Mas se eu apertar Ctrl D, ele vai descer. Por quê? Porque o Ctrl U no Emacs tem uma função muito específica. Se eu apertar Ctrl H, K e depois eu apertar Ctrl U, ele vai descrever para mim o que é o Ctrl U. O Ctrl U é o argumento universal e aí ele vai servir para um monte de contextos do Emacs. Então, não é muito legal você substituir ele, ainda mais conforme você se aprofunda no Emacs, né? Então, você pode, se você quiser, modificar isso. Como? Bom, o comportamento você vem aqui em Custom, aí você vai pegar e vai definir aqui a mudança do comportamento da variável. Tem uma variável que se chama evil want see you scroll e aí você coloca t. Por padrão, ela será nil, mas se você tiver dúvida, você vai aqui em Ctrl H V, vai aparecer o describe variable, o default vai ser a variável que nós estamos com o cursor em cima, apertei Enter, ele vai lá e vai falar para mim que o valor é nil
E aí ele fala, whether CU scrolls up like them. Né? É uma escolha. Você pode fazer isso se você quiser. E aí se você fazer um evolb aqui, o que vai acontecer agora é que quando eu aperto o Ctrl U, ele vai lá para cima, tá vendo? Que se eu aperto o Ctrl D, ele vai para baixo. Ctrl U, Ctrl D. Muito bom. É útil quando você está navegando em arquivos longos, né? Então, só para a gente ver o que acontece aqui, se eu for lá para baixo, o Ctrl D ele está indo para baixo, o Ctrl U ele está indo para cima. Legal. Então, isso pode ser útil para algumas pessoas, sim. Uma coisa que vem por padrão é o que a gente chama de evil want -c -i jump. Whether CI jumps forward in the jump list like them. Caso contrário, insere um tab. Então, se eu apertar Ctrl I, não faz nada. Se eu abrir o Insert Mode e apertar Ctrl I, não faz nada, pelo menos aqui do meu lado, tá? Eu acho que deveria fazer alguma coisa, mas não está funcionando aqui. Mas é isso. Tem várias variáveis nesse evolvars e você consegue abrir, entrar nele e ver o que tem lá. Então, onde está def custom? Onde tem def custom é uma variável que pode ser customizada pelo usuário. Então, cd faz o scroll igual o vim. CU não faz. Kill on visual paste. Então, kill on visual paste basicamente significa que ele vai copiar quando você colar por cima alguma coisa. Então, se eu pegar, selecionar esse, copiei, aí eu seleciono esse e eu coloco P, ele vai colar o de cima. Mas o que aconteceu? Quando eu apertar P de novo, ele vai ter dentro do keyring a coisa que eu colei por cima, né? Isso é o comportamento definido por padrão. Mas enfim, aí eu tô indo muito over. Mas a ideia é que tem muitas coisas que podem ser pré-configuradas aqui pelo usuário. Eu vou colocar as coisas que eu gosto de fazer aqui do meu lado, tá? Uma das coisas que eu gosto é, quando eu tô aqui dentro do Insert Mode, eu gosto de garantir que quando eu aperto o H, ele apague as coisas para trás, o backwards, né? E isso não é o comportamento padrão, tanto é que se eu estiver no Insert Mode e eu apertar Ctrl H, o que vai acontecer é que ele vai perguntar sobre o Help, ele vai falar do Help comigo. Não é isso que eu quero que ele faça, então eu vou modificar aqui para não ter este problema. Deixa eu dar um DIB aqui. O que a gente tem que fazer neste contexto vai ser isto aqui, ó. É uma configuração isso. E eu tenho que usar uma função que se chama define key. Então, se eu pegar Ctrl H F, essa função é do próprio Emacs. É uma função primitiva e ela serve para configurar key bindings no Emacs. E aí eu vou fazer uma key que vai funcionar no contexto do insert apenas. Então, se eu vir insert state map, que é o mapa de estado do insert, e eu apertar Ctrl H e eu apertar V, eu consigo ver o que essa variável faz. Bom, tem lá um submódulo que é o evil states, ele configura esse mapinha aqui, ó, e fala o que cada uma dessas coisas faz. E a gente só vai adicionar mais uma coisinha, mais uma informação. Eu quero que quando eu aperto com o teclado CH, a primeira coisa que tem que acontecer é CH, eu usar o evil delete. Pô, aí eu vou usar um comando especial. Ctrl H A de apropos,
né? Que aí eu vou lá e vou procurar por um comando evil delete. E aí eu tenho algumas opções de evil delete, tá vendo? O que eu quero é evil delete backward char and join. Então, não sei porque que ele abriu esse aqui. Aqui. Então, quando eu venho aqui, evil delete backward char and join. Evil delete backward char and join. Acredito que isso vai funcionar, então Ctrl J, Ctrl X, MetaX, evol, B, e aí o que vai acontecer agora é quando eu... Corinthians é um time bem legal, dentro dele, Ctrl H, Ctrl H, Ctrl H, tá vendo? Ele tá apagando, eu tô apertando Ctrl H e ele tá apagando. E se eu tiver aqui, ó, Ctrl H, ele junta as linhas, então, ó, Flamengo... é um time bem legal. Ctrl H, ele está juntando as linhas. Comportamento desejado e esperado, né? Gostei, muito bom. E aí eu posso dar a definição de outras coisas também. Por padrão, Ctrl G no Emacs é meio que o escape. Se eu apertar Ctrl G aqui nesse contexto, não acontece nada. Mas eu posso fazer um define key do evil insert state map e eu posso fazer com que o Ctrl G tenha o comportamento esperado. Então, se eu fizer RG aqui, eu posso procurar pelo comando Ctrl H. Bom, eu quero que ele saia do insert para o normal state. Então, se eu fizer normal state, ele vai ter ali o evil normal state. Então, existe essa função evil normal state. E o que eu vou fazer aqui é trocar o meu... Opa, sorry. Trocar o meu evil normal state. Legal. Acabou? MetaX evolve. Então aí se eu tô lá digitando Corinthians é o time do povo, Ctrl G, pronto, entrou pro normal state. Excelente, né? Beautiful. É o que eu queria que acontecesse. Boa. Tem outras coisas que podem ser feitas. Que, por exemplo, tem um buffer específico que é o buffer de mensagens. Messages. Não foi. Então deixa eu dar em Ctrl XB para trocar de buffer e eu vou para o Messages. E aí tem o buffer de mensagens. Bom, por padrão, o buffer de mensagens já começa no normal mode. Ele já está no normal state, o que é muito bom. Já é o comportamento esperado. Boa. Eu acho que isso meio que mata a minha configuração do evil, tá? Tem outras coisas que eu poderia fazer que tem a ver com movimentos visuais, mas aqui, do jeito que tá, ele já tá fazendo tudo o que eu quero. Legal. Legal. Isso é muito legal. Então aqui é só pra gente lembrar então que a gente fez. Adiciona o Melpa a lista de pacotes possíveis. Pronto. Configura o Evil Mode e o Evil Collection. Legal. E é isso. Esse é o primeiro vídeo. Eu fiz o Evil Mode, eu coloquei como a gente pode configurar e inserir comandos. Eu mostrei para você uma porção de coisas, tipo como que eu busco ajuda e etc e tal. Eu gostei bastante dessa primeira sessão. Já dá para fazer umas outras coisas. Então é isso. Eu sou o Bruno, ou Clementino, e eu espero ter ajudado você. Espero que você tenha se divertido.
Peraí. Antes da gente terminar, tem um detalhe que eu esqueci de comentar para você. Quando a gente está lá no Users e a gente vai na sua home, o que você vai ver é que talvez tenha um diretório ou um arquivo que ele vai ter ele vai ter um nome tipo, sei lá, tem touch aqui? Não tem touch. Como que cria um arquivo aqui? Não importa. O que pode acontecer é que vai ter um arquivo aqui. E esse arquivo vai te atrapalhar. É um arquivo que se chama .emacs. Se você abrir o Emacs antes de criar o Emacs-D, você vai ter que apagar. Por quê? Porque aí ele vai conseguir ler, tá? Ele vai conseguir ler o seu init.el que você definiu dentro do .emacs.d. A outra coisa que você vai notar é que muito provavelmente as suas Vim-motions não vão funcionar logo de cara, quando você reabrir o arquivo, né? O que é indesejável, porque a gente quer que as coisas funcionem de cara. Então, se você vir aqui em portable, emacs.d, uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui dentro do init.el é garantir que as coisas funcionem. Então, eu vou inserir algumas configurações aqui que terão este papel. O Evil Mode 1 está certo, tudo vai estar certo ali. O problema é que eu vou precisar de duas coisinhas. A primeira delas vai ser o Evil Integration e ele tem que ser true. Por quê? Porque se eu for aqui em Ctrl+HV, aí vai ter aqui no custom, na verdade, Evil Want Integration. Então, se eu for aqui de novo a Ctrl+HV, ele vai achar whether to load Evil Integration. This variable must be set before Evil is loaded. Então, como tem que ser antes, a gente tem que fazer isso aqui no init, tá? Então, essa variável vem para cá. E aí, como ela está no init e ela não é custom, a gente vai ter que usar o setQ. Ok. A outra coisa também é que a gente vai ter que fazer aqui no setQ evil want key binding nil, porque por padrão não é nil. Mas por que a gente vai fazer isso, né? Qual que é a vantagem, qual que é o benefício disso? Para assumir com essa mensagem de erro que está relacionada aqui, ó, ao Evil Collection. Vamos ver se isso funciona. Então eu salvei aqui o arquivo, eu vou fechar o Emacs e vou reabrir ele. Bom, por definição já deveria estar funcionando o Emacs, mas ele não está. Aqui dentro do Dired está tudo ok, está funcionando como esperado. Quando eu abro o init.el também está funcionando, então tem acesso aqui. Beleza. Tudo certo, nada resolvido talvez. Não teve mensagem de erro. O que acontece é que a mensagem inicial do Emacs não permite que a gente consiga usar o Evil Mode ali. Então, tem que ter um jeito da gente começar em algum lugar. Como que a gente faz, então, para tirar essa mensagem inicial? Bom, lembrando, essa é a mensagem inicial. Ctrl X, Ctrl F. Se eu for em Find Files, .emacs.d init.el, a gente vai adicionar uma nova seção de configurações aqui no nosso init.el e isso vai adicionar, a gente vai adicionar uma informação importante que é setQ inhibit, e aí eu vou ter que dar um Ctrl+HA, né, apropos, para fazer o inhibit. E aí tá vendo que tem inhibit remote files. Cara, deveria ter Ctrl+H inhibit startup message. Existe.
Existe sim. E aí, non-nil inhibits the startup screen, tá vendo? Então, isso vai, em teoria, resolver... Vamos reiniciar o Emacs. Beleza, a gente vai começar aqui, ó. Não na startup. E isso já vai ser muito legal e muito bom. Very nice. Corinthians é o time do povo. Corinthians, como é que é? Timão, Mengão, torcida de irmão. Funciona. Era isso. Tchau.